Novembro chega com a densidade das águas e o fogo da travessia, um mês marcado por mudanças importantes que vão nos solicitar profundidade e movimento na mesma medida. Vênus e Marte mudam de signos, modificam a configuração celeste e os nossos humores, enquanto Mercúrio e Júpiter vão retrogradar, trazendo à tona assuntos mal resolvidos e fazendo revisões importantes. E não bastasse tudo isso, o Sol ainda vai iluminar o que falta ser curado. Um mês para revisitar certas coisas, compreendê-las de um modo distinto, assimilar muitas movimentações internas e reposicionamento. Vamos destrinchar os principais trânsitos celestes desse mês de novembro de 2025? Então vem comigo. Salve comunidade, seja bem-vindo ao canal PHD Astrologia. Eu sou Patrícia Helena Durileu, sou astróloga e terapeuta reikiana. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os humores do céu de novembro, o que esse mês vai nos pedir, quais são os pontos de atenção e pontos de bons fluxos. E já te digo, se outubro mexeu nas suas bases, deu aí uma remexida, né? Novembro vai mostrar o que fazer com o que restou, o que fazer com o que ainda permaneceu e com esses entulhos que estão ali meio encostados. Então, é um mês de muitos movimentos importantes que vão requerer aí uma observação íntima e também do entorno, muito sensível, para entender onde moram alguns cortes, algumas decisões que vão precisar serem tomadas daqui a um tempo, né? E como estabelecer os critérios para tudo isso a partir dessa autopercepção. Aqui a gente vai falar de todos os astros, menos do passo da lua, tá legal? E aí eu recomendo que assista os vídeos das lunações, para esse caso, que aí traz uma coisa mais cadenciada mesmo para esse ciclo lunar. É mais ou menos o mesmo período, mas de um jeito diferente de ser avaliado, tá? E aí a primeira mudança importante que vai acontecer logo no início do mês, no dia 4 de novembro, é a transição de Marte, que está em Escorpião, para Sagitário. Falei no mês de outubro, no vídeo do mês de outubro, que Marte em Escorpião fica entronado, né? Então ele vai sair dessa dignidade onde ele fica bastante assertivo e bem temperado para um signo de exageros, né? Sagitário é um signo de Júpiter, então aqui, apesar das ações, das decisões e dos impulsos, impulso de vida mesmo, né? Serem mais entusiasmados, mais aventureiros, mais diretos, né? Também podem ser um pouco mais dispersos e de fato exagerados. Tem aí é um território para Marte que ele se descalibra um pouco, ganhando essa força de um elemento fogo mutável que alastra, né? Que não tem um alvo tão certo nesses movimentos mais decisivos de escolhas, que eventualmente pode arrebentar com tudo que está ao seu redor. Então é uma posição que não é terrível, tá? Não é que a gente aqui vai ver os significadores de Marte, né, sendo tão prejudicados, mas é preciso ter uma percepção do propósito das coisas, o propósito do modo que faz o que se faz, né? O propósito das escolhas que são feitas, né? Essa ação, ela tem que encontrar o alvo da flecha mesmo, senão a coisa fica muito dispersa e aí a gente só gasta energia, só se desgasta e desgasta os outros, pode entrar aí numa pira de disputas, disputas de convicções, de pontos de vista, de ideologias, que não levam muito a lugar nenhum, então talvez esse seja um ponto de atenção mesmo, né?
que tipo de briga a gente vai comprar, né? É, e o que vai ser sustentado a partir daí. É um ótimo momento para retomar projetos que têm esse cunho de ideal, de perspectiva de mundo e de vida, né? Que a gente faça ali por um desejo maior, né? Não somente, sei lá, financeiro ou monetário, qualquer coisa assim. Tem que ter um quê de Júpiter nessas iniciativas, sabe? E Júpiter fala justamente das nossas crenças, daquilo que a gente bota fé, né? Então, recuperar projetos e ideias, pensamentos que a gente bota fé é bastante favorável e benéfico nesse período com esse trânsito. Também é ótimo para estudar, para aprofundar conhecimento, para se desafiar intelectualmente, né? É, adquirir mais recursos intelectuais para ficar munido, né, nas guerras aí, ficar bem munido. E uma sugestão que eu dou é de uma ordem bastante prática e objetiva, é estabelecer algumas metas para isso tudo, né? Para esses projetos, para esses estudos, para essas iniciativas. E aqui não exatamente essas metas megalomaníacas, mas entender onde as coisas podem se concretizar, de que modo elas podem se concretizar e atender a uma espécie de planejamento, ainda que esse planejamento possa sofrer algumas mutabilidades, porque senão perde-se o foco e é a história da dispersão que a gente não quer aqui, tá? Outra mudança bastante significativa é a da Vênus. Vênus está em Libra, outro planeta que também passou outubro praticamente inteiro entronado, né, na casa dela. A Vênus ama Libra. Aliás, você foi lá assistir o meu shorts sobre a Vênus em Libra? Pois então, lá tem uma mensagem bem bonita, tá? Se ainda não viu, depois de assistir aqui, vai lá dar uma conferida. E ela vai sair desse território onde ela se endeusa, né, da melhor maneira possível e vai ingressar em Escorpião também aí na primeira quinzena. E na primeira semana, na verdade. E aí, a Vênus em Escorpião, ela é exilada, ela vai para um lugar distante, né, do seu espaço de conforto, de agradabilidade. E aí, para os afetos, esse é um trânsito um pouco mais desafiador por algumas razões. Porque a Vênus vai estar num território hostil a ela, um território de Marte. Então, ela se blinda, ela precisa se proteger, ela sente que tem algo a ser protegido, né? E que o amor pode ser uma ameaça. E, e a Vênus quer amar, né? A Vênus, dentre muitas funções que ela tem, é a de amar plenamente. Portanto, esse movimento pode trazer, por um bom lado, digamos assim, mergulhos mais intensos, compreensões sobre os próprios desejos e entender quais são as resistências, quais são os medos, quais são as intransigências em relação à afetividade e como tudo isso pode ser percebido e trabalhado, né, desenvolvido ali, transformado, e por outro, despertar ou ressentimentos, ou muitos ciúmes, uma certa manipulação, inclusive, e esses são pontos também de atenção. Tanto se você não está sendo vítima, né, sofrendo com isso tudo, ou se talvez não tem um instinto aí reativo mesmo, que te leva a adotar esse comportamento que é espelhado nessa Vênus em Escorpião, que é bastante desafiador e que pode desencadear em conflitos, né? Em confrontos e tensionamentos ali nas relações que se sensibilizam de uma forma muito aguda. Nesse período, a Vênus ainda vai encontrar um Mercúrio que vai retrogradar, vou falar já já, vai retrogradar de Sagitário e voltar para Escorpião. Então, essa Vênus vai trombar com um Mercúrio retrógrado em Escorpião. E aí, ali no meio do mês, pode acontecer de rolar um desencontro
das expectativas, dos planos feitos ali a dois ou com mais pessoas, enfim, independentemente da forma, da fórmula e de como você prefere se relacionar com as pessoas ali com quem se relaciona. Desencontros, e quebras de expectativas que levantam questões antigas, questões sensíveis antigas e que precisam ser cuidadas. E aí é mesmo uma conjunção que vai marcar esse mês de outubro como uma janela de oportunidade, assim, para restabelecer algumas conversas sobre tópicos, delicados, mas que são importantes para fortalecer o que essa Vênus precisa, né, para fortalecer o afeto, para fortalecer a percepção do amor, a perspectiva do amor, o que é o amor, para baixar a guarda, eventualmente, para compreender as necessidades alheias do outro, né, desse outro simbólico aqui. E quem sabe revelar, falar, dizer o que está guardado e ressentido aí há muito tempo. E aí, dependendo do seu cenário, se tornará inescapável esse mês de novembro ter conversas difíceis. Deixar claro aquilo que sente e aquilo que pensa, para que os relacionamentos de fato se transformem, né? E com sorte que você se transforme um pouquinho nesse processo também. É, é um período de ajustes, assim, e isso pode trazer muitos desconfortos, porque a Vênus está nesse signo, né, onde ela fica desconfortável, onde ela fica arredia, onde ela fica desconfiada. Então, às vezes, a gente tem que entrar nesse território, bancar o desconforto para sustentar algum vínculo que tem valor. Isso também significa, às vezes, fazer uma meia-culpa, olhar para si, tá? Essa escolha, né, pela clareza e não pela suposição, por uma desconfiança à toa, ou nem que não seja à toa, né, mas por uma desconfiança que não está ali validada, é mais prejudicial. É melhor preferir a clareza, melhor preferir a sinceridade, né? Melhor preferir a palavra do que o silêncio, remover as suposições e os e se e os eu acho da frente, né? Para que eventuais distanciamentos possam se transformar em aproximação e uma aproximação mais saudável. Afinal de contas, se a Vênus em Escorpião tem ali um veneninho, né? A gente tem que dosar da melhor forma para entender onde mora alguma cura dentro dessas relações íntimas. Falando na Vênus, mais no finzinho do mês, lá no dia 30, ela ingressa em Sagitário, então acho que vou deixar para falar melhor, para destrinchar ela melhor no vídeo de dezembro, mas só para deixar pontuado aqui, dia 30 ela ingressa em Sagitário, e aí todos esses aprendizados que ela vai precisar passar em outubro já vão ganhar outra dimensão e talvez se sinta até mais livre. Então, preste atenção. Para chegar nesse status da liberdade, tem que passar por um período ali de desconforto também. A grande estrela do mês, que é Mercúrio. Sim, vamos ter mais um Mercúrio retrógrado em 2025. Você assistiu, se não assistiu ao vídeo dos planetas retrógrados, vai lá assistir depois esse aqui também. Mercúrio retrograda 3 vezes no ano e esta será a terceira e última em 2025. Uma retrogradação bastante delicada, porque ele sai de um signo e volta para o anterior, e aí é sempre uma espécie de turbulência que o planeta atravessa ali, as coisas ficam mais atrapalhadas, mas uma retrogradação extremamente necessária para encontrar pontos de cura também, tá? Antes dele retrogradar, Mercúrio já está em Sagitário desde o dia 29 de outubro.
e ele começa a retrogradar no dia 9 de novembro. Então ele passa ainda alguns dias, né, nesse terreno sagitariano que para ele é de muita instabilidade. Mercúrio em Sagitário ganha a alcunha de um planeta em exílio, né? Outro exilado, a Vênus primeiro, agora Mercúrio. E o exílio demonstra justamente esse cenário de estranhamento, né, de dificuldades. O planeta ele não tem facilmente ali ao seu alcance as ferramentas que ele precisa, necessita para cumprir bem a sua função. E aí ele tem que dar uma rebolada ali, né? Ele se vira nos 30, digamos assim. Em Sagitário, esse ambiente estranho, diferente, que ele está ali desbravando, oferece a ele, evidentemente, as coisas sagitarianas, ou seja, o conhecimento profundo, o fundamento das coisas. Fundamento é uma palavra muito sagitário. Os aprendizados que extrapolam os livros e que estão também nas vivências, nas experiências, nas crenças. Aí ele vai ganhando um repertório tão grande que ele se torna o verdadeiro palestrinha, né? E essa figura do palestrinha, que sempre tem muito o que dizer, muito o que ensinar, né? Tem sempre algo a contribuir, a colaborar, e aí acaba se passando um pouco, né? É uma figura meio exagerada, né? Pensando em trânsitos, não em posicionamentos de mapa natal, que aí é diferente a avaliação, mas pensando em trânsitos, em como incorporar e entender, assimilar isso para as nossas vidas. Essa semana de um Mercúrio em Sagitário que vai retrogradar neste signo, fala talvez de alguma necessidade para aprender a ouvir. Aprender é fundamental, é um ótimo trânsito, inclusive, para ingressar em cursos, aprender coisas novas, para viajar, para desbravar culturas, desbravar conhecimento, se aprofundar nos estudos de fé, enfim, tudo isso que está nesse território jupiteriano. Mas há um exagero aqui na palavra que eventualmente quer se provar a qualquer custo e converter pessoas nas suas ideias, nos seus pensamentos, e que pode atrapalhar certas dinâmicas, certos planos, certos projetos, certas relações, enfim. De novo, tem um quê aqui de exageros que vai precisar dar uma calibrada, sabe? Sobretudo porque ele vai retrogradar. E aí ele retrograda a partir do dia 9, como já disse, e só volta para o movimento direto no dia 29 e só volta para o ponto onde ele iniciou a retrogradação lá em meados de dezembro. Então, assim, são semanas difíceis para o nosso Deus Hermes aí, tornando a comunicação bastante espinhosa, bastante delicada mesmo, acho que essa palavra delicada, assim, de talvez a gente se veja pisando em ovos, tá muito presente, assim, nessa cena, que num primeiro momento, nas primeiras semanas ali, esse Mercúrio, ele precisa repensar algumas coisas, assim, sentar no cantinho da sala, sabe, entre as paredes ali, e se observar os próprios pensamentos e as próprias convicções. E nesse sentido, eu digo também observar aquilo que se pensa sobre si mesma, certezas que foram elaboradas e carimbadas sobre si, sobre a própria vida, sobre alguma perspectiva em particular ali, e que talvez nessa retrogradação, se a gente oportunizar, pensar por um outro ângulo, né, fazer uma curva ali, alternativas surjam, né? Possibilidades apareçam e que eventualmente também podem trazer algum tipo de conflito com essas convicções, mas é a parada, né? Aí no meio do mês
esse planeta vai voltar a Escorpião, o signo anterior, nesse movimento simbólico de andar para trás. Em determinado momento, ali no dia 20, quando é também a lua nova em Escorpião, Mercúrio fica casime. Casime significa entrar no coração do Sol, né? Mercúrio senta ao lado do rei, né? Tá ali, não exatamente no trono, mas na mesma mesa do rei. É uma posição de honraria, né? Então veja, essa é uma retrogradação que não é lá tão terrível. Vamos falar muito disso no vídeo especial sobre o Mercúrio retrógrado desse mês, tá? Vou fazer sim, mas quero já adiantar que essa é uma retrogradação, que essas revisões pode apresentar algum tipo de iluminação, de clareza, né? Dentro dessa escuridão e desse movimento mais instável e inseguro que Mercúrio passa, simbolizando ali hesitações nos pensamentos, nas ideias e tudo mais. As clássicas recomendações de Mercúrio retrógrado, né? Dentro do possível, evite precipitar decisões importantes ao longo dessas semanas. Se precisar assinar contratos, fechar acordos, qualquer coisa desse tipo, não tem como esperar, né? Depois de Mercúrio retrógrado, também não se desespere, só primeiro se atenha a todos os pontos que estão sendo acordados ali, né? Olhe bem para os detalhes, atente-se às notas de rodapé e conte com eventuais imprevistos e recuos e possibilidades de alguém aí ou voltar atrás ou precisar refazer alguns desses acordos. Absolutamente natural, isso faz parte da vida também. Eu sei que é chato, mas dependendo do que for estiver aí rolando na sua vida, esse não é talvez o pior dos problemas. E uma sugestão que talvez ajude a reelaborar essas coisas que falei anteriormente é recuperar ou iniciar algum hábito de escrita. Perceber o que passa pela cabeça, né? E perceber também o que passa pela intuição, pelos insights e botar aquilo ali ou nas notas, no bloco de notas do celular ou num caderno, porque toma-se uma outra forma aqui. E Mercúrio retrógrado, ele tem um símbolo muito forte de desorganização. Então, se a nossa cabeça está desorganizada, a gente tem que buscar ferramentas para organizá-la. Então, além de todas as atividades que você possa fazer para se sentir mais organizada intimamente, Mercúrio é o senhor da palavra, o senhor dos escritos, então fica aí a sugestão, acho que pode ser bastante transformador também. Não bastasse Mercúrio retrogradar, Júpiter também vai entrar nessas aí de andar para trás uns graus por vários meses, é uma retrogradação longa e demorada, inicia no dia 11 de novembro e vai até o primeiro trimestre de 2026. E Júpiter, quando está retrogradando, ele coloca uma lupa nas nossas crenças. Também vou fazer o vídeo que vai subir no dia 12 de novembro, sobre especificamente essa retrogradação de Júpiter em Câncer. Um Júpiter exaltado, então ele fica ali muito afoito e ansioso. Não deixe de se inscrever no canal para receber a notificação desses outros vídeos extras, tá? Das retrogradações que vou trazer para o seu mês de novembro. Mas já te adianto que a coisa da fé e das nossas certezas absolutas, daquilo que a gente entende como sendo os nossos princípios éticos, morais, as nossas normas e regras, inevitavelmente vão passar por algum teste, alguma prova. Então, perceba muito bem, repare nas circunstâncias e nas eventuais cenas que te tragam essa provocação daquilo que se crê e que talvez está sendo ali ou questionado ou provocado, enfim. É também uma oportunidade
para entender onde a gente está se perdendo de uma consciência essencial para essas normas dogmáticas e doutrinárias, e não entenda isso como um juízo de valor, é só uma percepção mesmo que talvez na sua vida, no seu momento, para as suas questões, tem algo ali que precisa, de novo, de uma regulagem. As retrogradações regulam as coisas que estão se perdendo ou ganhando caminhos tortuosos. A gente recupera uma rédea ali, depois a coisa fica mais bagunçada. Para quem é de fé, a retrogradação de Júpiter é uma ótima oportunidade para ou retomar essa relação com a espiritualidade ou fortalecer essa relação com a espiritualidade. Estabelecer ritos, formas ali de interiorização e de conversa com essas suas crenças. No meio do mês, o Sol forma um grande triângulo de água, com Júpiter em Câncer, inclusive retrógrado, e Saturno em Peixes, também retrógrado já há um tempão. Lá no finalzinho de novembro ele vai sair direto, mas vou deixar essa para o mês de dezembro. Mas esse grande trígono entre Sol, Saturno e Júpiter em signos de água é o ponto mais bonito, inspirador e sensível do mês de novembro. Apesar de ser muita água e as coisas transbordarem de uma maneira emocionalmente muito intensa, é um trígono que esse Sol demonstra de fato essa consciência e uma clareza que é preciso ser admitida, né? Em outubro, houve um trígono entre Marte, Júpiter e Saturno, muito intensa, e que inclusive foi na semana ali que desencadeou aquela operação tenebrosa no Rio de Janeiro, uma operação de extermínio, né? E que menciona muito a violência. Marte é violento, né? E apesar de em Escorpião, que é muito estrategista, ali havia uma estratégia da morte, né? E agora quem assume o lugar de Marte é o Sol, que tem um tempero muito menos colérico. De fato, a cólera solar é mais temperada do que a de Marte, o que significa dizer que algum juízo é tomado, ou que pelo menos coloca luz para as barbáries e para as violências que não podem mais ser admitidas. Eu quero acreditar nisso. E para as nossas vidas pessoais, talvez possamos assimilar essa ideia de quais são ou quais eram as violências menores, maiores, íntimas, da gente com a gente mesma ou externa, confrontando a gente, enfim. Que precisa ser dado um basta, né? E aí, esse grande trígono em que o Sol compõe agora, ainda em Escorpião, ele é um trígono que põe na nossa cara os limites das coisas, aonde não dá mais para prosseguir, o que que não dá mais para sustentar, o que que confronta as nossas mais íntimas necessidades, né? Onde confronta o nosso próprio brilho, essa força solar, né? Que talvez foi ou está sendo minada, prejudicada. Então é como se fosse uma continuação de algum processo vivenciado nos últimos meses, com um pico no final de outubro, e que agora ganha essa clareza emocional e uma iluminação. É uma luz no fim do túnel, sabe assim? Mas tem que confiar nessa luz.
Tá legal? Você promete isso pra mim? Que você vai confiar na luz que você enxergar e que você vai na direção dela? E que isso talvez seja desafiador, que mexa com apegos, com situações familiares, que talvez vão mexer aí com memórias muito profundas, né? Que talvez vão trazer à tona os seus monstros, e aí você vai ter que pegar a foice de Saturno, a espada do Sol em Escorpião, né? Ou o veneno dele, e a confiança de Júpiter para aniquilar esse monstro, porque essa é a notícia. Esse é o conselho desse grande trígono, né? Tem uma percepção aqui que, embora machuque, doa, mas dói porque é um expurgo, né? É enorme e lindamente transformadora nessa relação com a própria confiança, com a própria força pessoal. Tem um lance aqui de recuperar mesmo a força, sabe? E talvez fazer um pouco dessas dores e dessas memórias difíceis os próprios recursos. E aí, com isso, eu poderia dizer mil coisas, mas os processos terapêuticos aqui são amplamente beneficiados, porque tem uma perfuração aqui que leva a essa clareza que cega, né? Não tem como não atravessá-la. E aí tem um direcionamento, toma-se uma direção mesmo, a partir do que se precipita e do que se levanta, do que se remexe, do que transborda. E aí é mesmo um trânsito que os benefícios, as coisas boas vêm a partir dos maléficos, né? Dos limites colocados, dos cortes estabelecidos, das perfurações que são feitas. Então, acho que é uma configuração que mostra que boas decisões nascem dessas vulnerabilidades, nascem do silêncio e nascem dessa coragem de confiar na luz do fim do túnel, intuitivo ali, que talvez está falando basta. E é claro, novembro é o mês das sagitarianas, dos sagitarianos. Parabéns de antemão aos escorpianos de novembro e aos sagitarianos de novembro também. Desejo saúde, felicidade, uma vida próspera para todos vocês. E quando o Sol ingressa em Sagitário, ali no dia 21, parece que as coisas... né? Toda essa densidade, essa caverna escura do Escorpião ganha um lampião, né? E aí inicia-se uma temporada de fortalecimento da fé, da esperança, da confiança e das flechas lançadas ao vento, mas que precisam ganhar uma direção. Então é um ótimo momento para se reconectar com sonhos. Novembro é um mês de muita movimentação, muita agitação, talvez a gente esteja aí em transições e trânsitos, né? Bastante voláteis e até uma certa instabilidade humoral, mas que ao mesmo tempo tem certa introspecção, busca por propósito e uma necessária firmeza para não fugir do que a vida anda demandando da gente. Um tempo para revisar as grandes verdades da nossa vida, para reordenar os vínculos, se reconectar com a força pessoal, emocional mais genuína que te compõe. É um passo a mais para uma sabedoria que quer se apossar da gente.
Evite reações impulsivas, meter os pés pelas mãos em relações a decisões financeiras, a decisões emocionais. Não tema os cortes e colocar limites, e também receba bem os limites para a gente saber botar limite nos outros. A gente também tem que receber limite dos outros sem ressentimento, entendeu? E respeita o próprio ritmo do corpo, da mente, da vida. Autorize-se falar alguns nãos e não agir com tanta pressa. Eu te desejo um ótimo mês de novembro. Se você quiser e precisar de orientações mais pontuais, mais personalizadas para a sua vida, para suas questões, para o seu momento, me escreva que a gente agenda a sua consulta de mapa astral completa, profissional e pode ter certeza, muito dedicada a- ao seu destino, tá? Obrigada pela escuta até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos, eles saem às segundas e aos sábados, e eventualmente alguns vídeos extras aí ao longo da semana, fora os shorts, tá? Então não perca nada, esse é um canal que tem um pouco mais de um mês, então é um recém-nascido, me dá aquela moral, curta esse vídeo, compartilhe com mais gente que gosta de astrologia e comente aqui o que você está esperando desse mês de novembro, o que talvez vai ter que aprender, seja na marra, seja na base da amorosidade. Me conta, eu vou gostar de saber. Um beijo e até o próximo vídeo.